Senhoras e senhores deputados, senhora Ministra, como eu disse, nós já tivemos a ocasião de discutir amplamente esta matéria na Comissão de Agricultura e Mar e, portanto, ao invés de repetir exaustivamente todas as questões que formulei na altura, eu gostava de fazer uma declaração de princípio em relação a esta questão e também à forma como o Partido Social Democrata encara estas matérias e a posição que temos assumido sempre que estas matérias tenham sido sujeitas a discussão na Assembleia da República. Desde logo, deve-se dizer que é absolutamente incontroverso que se registava um desequilíbrio laboral no Porto de Setúbal de grande magnitude, julgo que todos o reconhecem, e que o bom andamento das operações portuárias exigia que houvesse uma conciliação de interesses, harmonizando direitos laborais, por um lado, com o aumento da procura. E, portanto, o caso do Porto de Setúbal era um caso absolutamente extraordinário que, porventura, deve merecer que se reforcem mecanismos de fiscalização no sentido de garantir que episódios desta natureza não se repetem, porque, de facto, não me parece razoável que num quadro de 105 trabalhadores, salvo erro, 93 deles estejam a receber à jorna quando os indicadores de crescimento do Porto de Setúbal não justifiquem que haja esse grau de precariedade. E, portanto, desse ponto de vista, é obviamente preferível que a conciliação entre as partes seja possível e, tal qual como acontece noutras ocasiões, seja necessário que o Governo procure moderar esses conflitos, procurando aproximar as partes. O que nós não queremos não tem a ver com o Porto de Setúbal, porque, em concreto, o Porto de Setúbal, como aqui já foi dito, não é uma greve. E é isso até que é mais transcendente, porque, no fundo, a partir do momento em que estes trabalhadores que não são contratados não têm um vínculo, não comparecem ao trabalho, nós não podemos dizer que, no sentido estrito jurídico, estejamos perante uma greve. E isso torna a coisa ainda mais absurda. Ou seja, é possível paralisar o Porto de Setúbal sem recurso à greve, o que não deixa de ser extraordinário e ilustre de forma muito vincada o desequilíbrio que se registava nesse caso. E, portanto, o que todos devemos procurar, até no sentido de assegurar que os mecanismos que melhoram a eficiência é ter o menor número possível, sabendo que isto tem que ser feito com sentido de responsabilidade, com ponderação, com bom senso, também para não impor encargos que não possam ser suportados pelos operadores portuários. E, portanto, isto é uma questão de equilíbrio, de bom senso, que julgo que todos, independentemente da sua filiação política ou ideológica, se possam rever em questões desta natureza. A nós, o que nos preocupa não é uma questão que esteja intrinsecamente ligada à do Porto de Setúbal, porque essa tem algumas particularidades, mas tem a ver com a circunstância da lei que foi aprovada na anterior legislatura e que nós não queremos que seja derrogada. Ou seja, nós entendemos que há, em alguns destes episódios, opções que são opções deliberadas e que têm como pressuposto de partida uma rejeição do regime jurídico em vigor. Mas entendemos que o regime jurídico que foi aprovado é um regime jurídico que fará progredir os portos nacionais. O que eu estava a dizer é que achamos que muitos dos episódios, não exatamente este, têm como pressuposto uma rejeição liminar do regime jurídico em vigor, aprovado na anterior legislatura. Eu não estou a falar consigo. É só o que eu tenho para lhe dizer. Eu nem estou a falar consigo. Pois, não vale a pena. Já não vale a pena. E, portanto, o que eu estava a dizer é que não queremos que esses pressupostos sirvam para alterar, derrogar esse regime jurídico com sucessivos acordos que possam pôr em causa essa liberalização que foi feita. Porque, do nosso ponto de vista,
essa liberalização aumenta a competitividade, traduz-se na eficiência e, portanto, o que nós não queremos é que, em circunstâncias que se procurem encontrar outras fórmulas, o Governo participe assumindo determinadas posições essas que venham a conduzir à derrogação do regime jurídico, por outra fonte que não seja uma alteração legislativa por parte do Governo. Se o Governo quiser produzir essa alteração legislativa, tem toda a legitimidade. O que não deve fazer, do nosso ponto de vista, como aconteceu no Porto de Lisboa, é participar em negociações que conduzem à derrogação do regime jurídico que o próprio Partido Socialista apoiou na anterior legislatura. Quanto ao mais, quero realçar só mais um aspecto, repeti-lo, reforçando, que é os mecanismos de fiscalização, que eu acho que isso é importante. Nós temos as autoridades portuárias, que elas próprias sabem o dia-a-dia. Eu devo confessar a minha ignorância. Eu não sabia que o Porto de Setúbal, e é mesmo a minha ignorância, eu não sabia que o Porto de Setúbal, durante anos, disseram aqui que até em 2011 e 2015, é verdade que o Partido Comunista, já o reconheci isso mais uma vez, advertiu para essa circunstância. Eu não quero branquear esse facto, isso é uma verdade insufismável que eu já ouvi em mais do que uma ocasião, mas eu não conhecia em detalhe o significado que isso produzia. Isso devo-me confessar ignorante a esse respeito. Temos que reforçar esses mecanismos, a Autoridade para as Condições de Trabalho, mas também, na primeira linha, as autoridades portuárias. Porque se as autoridades portuárias estão a constatar estes factos e sabem o mal-estar que eles causam e a perturbação na organização de trabalho que daí pode resultar, eu acho que devemos criar mecanismos reforçados para se encontrar essa resposta. De resto, eu já tive a ocasião de dizer e quero repetir para as coisas ficarem claras. Eu acho que neste processo o Governo fez o que tinha a fazer. E, portanto, já da outra vez tive a ocasião de dizer à Sra. Ministra que achei que podemos achar que houve uma declaração mais feliz ou menos infeliz. Pelo menos a Sra. Ministra não decretou a greve como selvagem. Fico desde logo satisfeito de ter sido a Sra. Ministra a tratar da matéria ao invés de ter sido o Sr. Primeiro-Ministro. Porque se calhar se fosse o Sr. Primeiro-Ministro estaríamos agora num confronto laboral de outra magnitude que felizmente não temos que enfrentar neste momento.